Liasa, 55 anos. Nossas origens, nossas histórias e nossas conquistas. Durante esses anos, o que não faltaram foram causas, lutas e histórias para contar. Que tal voltarmos ao tempo, lá no início, e conhecer um pouco dessa trajetória? José Patrus de Souza, nascido em Belo Horizonte, estabeleceu no interior de Minas, às margens do Rio São Francisco, o projeto que originou um dos maiores empreendimentos industriais do seu tempo. Em 1962, a inauguração da hidrelétrica de Três Marias viabilizou uma grande mudança no cenário energético estadual, impulsionando a produção de ferroligas e a expansão do setor. Com oferta de energia, matéria-prima abundante e disposição para formar mão de obra qualificada, em 1966, o Dr. José Patrus concretizou o sonho de uma fábrica que mudaria para sempre a história da indústria de silício metálico mineira e nacional. Para viabilizar esse sonho e implantar seu empreendimento, Patrus escolheu a geografia e os incentivos da pequena cidade de Pirapora, na região norte de Minas. Pesquisador e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolveu um método de redução da cianita e quartzo em liga de alumínio e silício, uma grande inovação tecnológica na época. Essa exclusividade originou o nome Liasa, Ligas de Alumínio S.A. Com o tempo, o aumento da demanda nacional e internacional de ferro-silício, a empresa adotou as ligas de silício. Com a abertura da fábrica, em 1966, o norte de Minas ganhou forças. A cidade de Pirapora cresceu no entorno da empresa, abraçando e a fortificando. A mão de obra se especializou ao nível exigido e Dr. José Patrus projetou seus ganhos para o futuro. Um sonho que virou realidade, compartilhado com a família, tendo esposa e filhos trabalhando desde cedo na fábrica. O meu pai era um minerador por excelência. Ele formou em Ouro Preto, fez o curso eclético de Minas Civil e Metalurgia, e ele sentiu que tinha facilidade, tinha possibilidade de construir algo maior. Procurou em várias localidades e optou por Pirapora, porque Pirapora era uma cidade que vivia do turismo, beira de rio, uma cidade pequena, não tinha mão de obra formada. Mas ele foi para a região, lutou muito, enfrentou estradas de terra, poeira. Eu lembro, era menino, viajava com minha mãe, bastante poeira, bastante dificuldade. O contato com a cidade era difícil, mas a cidade mal tinha conexão para televisão, não tinha televisão. Eu morei lá na cidade de 77 a 83, praticamente só tinha televisão algumas horas por dia. Vocês imaginam a situação, mão de obra não tinha, a mão de obra era toda ribeirinha, tinha lá os pescadores, o pessoal, a cidade muito bonita, turística, mas não tinha mão de obra formada, a pobreza extrema. Zona Mineira da Sudene, essa Zona Mineira da Sudene foi o atrativo principal para ele poder se instalar na região, porque ele não tinha recursos de forma alguma para tocar um empreendimento desse porte. Começou captando dinheiro no mercado para alavancar a empresa. O estado de saúde de Dr. Patrus, em 1970, exigiu o auxílio direto, ainda maior, da esposa, Dona Surai, que assumiu o setor de suprimentos, compras da empresa. Ela se tornou a baluarte da família após o falecimento do industrial em janeiro de 1989. Ela assumiu um papel importantíssimo, porque ela veio preencher a parte de organização, a parte estrutural, a parte de apoio. Ela assumiu o departamento de suprimento e veio crescendo. Ela sempre lutou ao lado do meu pai, desde o início do projeto, sempre apoiou, sempre foi uma incentivadora e trabalhou junto com ele desde 1970 até quando da sua morte, né? Mulher elegante, de presença discreta e ao mesmo tempo marcante. Forte e impulsionadora, guiou a indústria, os negócios e a família até falecer em 2005. Em 1968, o Dr. Eduardo Caram Patrus começou a trabalhar na empresa, com apenas 15 anos de idade. Sua extraordinária capacidade negocial propiciou grandes marcos no crescimento da Liasa,
com a obtenção dos recursos que construíram 3 dos seus 4 fornos industriais. Firme no seu propósito de conferir perpetuidade à Liasa, tornou-se o alicerce de sua mãe e o timoneiro nos negócios da família, após o falecimento do pai. Eduardo permaneceu à frente da Liasa por 28 anos, período em que combateu o bom combate e guardou a sua fé, como gostava de falar. Símbolo de força e perseverança, inspirou a empresa e seus colaboradores a seguir mesmo nos momentos mais difíceis. Falar do meu pai, Eduardo, é falar da Liasa. A história da vida dele é a história da vida da Liasa. Ele trabalhou na Liasa desde o primeiro dia de operação da fábrica e assim continuou até o último dia de vida dele. Ele fez história, deixou pra gente muitos frutos positivos e deixou pra gente muita saudade. Ele também passou muitos momentos difíceis, muitos momentos duros na empresa e nunca perdeu a esperança. Ele não perdia o entusiasmo e ele também não deixava que os funcionários perdessem esse entusiasmo. Quando ele se foi, um pedacinho da Liasa foi com ele e a gente sente que honrar hoje, celebrar ele, é a forma de manter a memória dele viva, o que fortalece a instituição, a empresa, as pessoas que aqui fizeram e fazem a história da Liasa. Se houvesse uma palavra que eu pudesse falar para defini-lo, seria líder. E é como eu, até a minha família e todos da empresa lembramos dele. Uma pessoa que batalhava ao lado de todos, exercia sua liderança com muito otimismo, com muita alegria e principalmente com muita fé. Entre 2003 e 2005, na terceira fase de crescimento das ligas de alumínio SA, os fornos industriais foram reformados e repotenciados, ampliando sua produtividade. O Dr. Eduardo Caram Patrus faleceu em 2017 e deixou um legado de otimismo e confiança na empresa, na sua tradição, referência e longevidade. O segundo filho, Dr. Marcos Patrus, formou-se em engenharia metalúrgica em 1977, quando começou a trabalhar formalmente na empresa, assumindo o setor produtivo. Pavimentou terrenos e gestou crises com excelência. Colocou à risca os planos da empresa, inovou e fortificou a relação social do ambiente. Visionário e incansável como o pai, Marcos continua pensando e impulsionando a empresa. Sempre presente junto aos colaboradores, valoriza a grandiosidade da empresa e sonha tão alto quanto os novos fornos industriais que idealizou. Apaixonado pela inovação e o padrão de excelência. Nós somos a primeira empresa no mundo a usar 100% carvão vegetal. Fomos pioneiros na América Latina em silício metálico, ficamos assim durante muitos anos. Mas hoje, depois de passado todo esse tempo, nós já temos tecnologia própria, nós incentivamos a inovação e nós temos desenvolvemos bastante na área tecnológica, não somente na área produtiva, mas na área de construção de fornos. E hoje nós vamos colocando a Liasa, né, com essa tecnologia e essa situação, numa posição de vanguarda, porque os fornos vão ser modernizados e a empresa totalmente despoluída, e vamos agregar também aumento de produtividade, porque os fornos vão ser modernizados. E vamos preparar a empresa para um futuro brilhante. Fernando Patrus, o filho mais novo, entrou na empresa em 1986, após se formar em engenharia civil, atuando na área de tecnologia de informação, setor que continua incentivando e apostando. Estrategista, assessorou Eduardo na administração geral da empresa. Após o falecimento do irmão, assumiu os rumos da Liasa e guia todas as equipes com presença e abertura, abraçando a sustentabilidade e o reposicionamento global dos produtos, da marca e investimentos da empresa e na sua competitividade nos mercados. Estamos aqui comemorando o centenário de nascimento do Dr. José Patrus, idealizador e fundador da Liasa. Ele dedicou sua vida e, com muito empenho e trabalho, construiu uma empresa sempre voltada a desenvolver as técnicas mais modernas do mundo para a produção do silício metálico. Continuamos seguindo o caminho traçado por ele e hoje caminhamos para novos desenvolvimentos. Logo estaremos com uma sólida governança,
com vistas a manter a empresa sempre viva, crescendo, bem orientada e organizada. Com a autoprodução de energia solar e a instalação dos filtros de despoeiramento, iremos produzir silício metálico verde, um avanço sem precedentes no mundo. Nossas práticas sociais, dentro e fora da empresa, nos levam também a uma nova era de relacionamentos com nossos colaboradores e demais parceiros. Recentes parcerias firmadas com o município viraram realidade e sustentam o crescimento de Pirapora. Nessa comemoração, tenho que ressaltar o maior legado deixado pelo Dr. José Patrus. Meu pai acreditava no trabalho duro, e nós honramos seu legado. Acreditamos no trabalho honesto e digno. Acreditamos no trabalho com foco e com desenvolvimento pessoal. Acreditamos no trabalho comprometido. Acreditamos no trabalho em equipe. Nós acreditamos no trabalho. A Ligas de Alumínio S.A. entrou para a história como a primeira fábrica de silício metálico da América Latina. Nasceu em 28 de novembro de 1966. Começou a produção de ferro-silício em 1972 e em 1975 iniciou a produção de silício metálico. Fomos a primeira indústria do mundo a utilizar o carvão vegetal na fabricação do silício metálico, estabelecendo as bases dos conceitos autossustentáveis e ambientalmente corretos na cadeia produtiva. A empresa investe em energia solar fotovoltaica, ingressando no seleto grupo internacional de empresas que incorporam energia limpa em larga escala, reduzindo impactos ambientais e impulsionando a produção fotovoltaica na região. A Liasa segue pensando no futuro. O céu, a capacidade de sonhar e realizar são os limites da Liasa. É a força empreendedora, a visão futurista e a capacidade de realização do seu centenário fundador e patrono, Dr. José Patrus de Souza, que inspira e motiva a contínua evolução, transformação, crescimento e modernização da empresa. Uma indústria familiar e tradicional que conecta passado, presente e futuro, que cresce e tanto orgulha Minas e o Brasil. Uma história de fé, trabalho, esforço, superação, generosidade e altruísmo na construção de uma marca e no sustento de uma numerosa família que une diretores, funcionários e parceiros de vários tempos e gerações. Gratidão aos que passaram e ainda estão presentes na empresa, deixando diariamente seu suor, compromisso e paixão pela Liasa, acreditando nesta nova empresa com a cara do século XXI. Que venham mais 55 anos, com o mesmo orgulho de sempre, homenageando, através destes decanos, todos os colaboradores, presentes e ausentes, atuais e do passado. Liasa, 55 anos. Nossas origens, nossas histórias e nossas conquistas.